dia. Hoje eu queria comemorar com vocês, né, o nosso Dia das Mães. É uma data muito especial para aquelas que tiveram o privilégio, né, a bênção, né, de serem mães. Eu queria dizer para vocês que nós vamos ler aqui um texto bíblico, né, que fala sobre a promessa de Deus para aquelas que são mães, né? Esse texto está em 1 Timóteo 2,15 e diz o seguinte: será preservada aquela mulher através da sua missão de mãe, né? Se elas permanecerem firmes na fé em Deus, no amor e na santificação. Nós temos aqui uma promessa de Deus para cura física, mental e espiritual. O Senhor está dizendo aqui para nós que Ele cuida das mães, que Ele vai preservar aquela mãe que continua firme no amor, continua firme nos caminhos do Senhor. Se você hoje está se sentindo cansada com essa missão tão importante que o Senhor te deu, que você possa se apegar a essa palavra, a essa promessa do Senhor. Ser mãe é um presente de Deus na nossa vida, não é verdade? Nós mães é que geramos, né, a posteridade, nós que geramos a humanidade, nós que geramos a família. Nós temos o papel mais importante, né, como mães. Você concorda comigo que é algo muito sublime, que é algo sobrenatural, que é algo que Deus realmente nos criou para procriar? A missão de ser mãe, lá nos tempos do Velho Testamento, esse papel de ser mãe era tão importante, tão primordial, que chegava a ser classificado, posso dizer assim, como falta de bênção. Aquela mulher que não tinha um filho, aquela mulher que era estéril, aquela mulher que não podia engravidar. Ela era marginalizada, ela se cobrava por isso. Ser mãe é a função mais importante da mulher. Por exemplo, nós vemos aí mulheres famosas, mulheres ricas, né, atrizes de cinema, de televisão, e elas, enquanto elas não são mães, enquanto elas não se tornam mães, elas não estão realizadas. Ser mãe não saiu de moda, como o casamento, né? A palavra de Deus, ela não sai de moda, ela não fica ultrapassada. Na Bíblia temos alguns exemplos, né, de mulheres que não conseguiram engravidar e de tanto clamarem, de tanto buscarem a Deus, receberam a bênção. Primeiro exemplo que nós temos é Sara, uma mulher que chegou aos 90 anos sem ser mãe. Abraão, seu esposo, tinha 92 anos e Deus os abençoou. Deus ouviu o clamor, o choro daquela mulher, né? E Deus lhes entregou quem? Isaac. Outro exemplo de mulher é Raquel. Depois de muitos anos de sofrimento, né, onde ela entregou sua serva, Bila, né, ao seu esposo, Jacó, para que tivessem um filho, porque ela não conseguia engravidar. Ela não recebia essa bênção. Mas Deus ouviu a oração, ouviu o clamor e se lembrou dela e a abençoou com o nascimento de José. Mulheres só se realizam quando são mães. Por isso nós devemos comemorar o dia de hoje, porque é um presente realmente que Deus nos deu. Um presente que Ele colocou nas nossas mãos, os nossos filhos. Ser mãe tem o lado positivo e o lado negativo. Qual que é o lado negativo? Muitas noites acordadas, não é verdade? Você se lembra? Muito cansaço físico, mental, né? Muita renúncia. Você, pelo filho, você se renuncia a muitos dos seus desejos, não é verdade? Muita preocupação, um amor incondicional. Ser mãe não é somente gerar, colocar uma criança no mundo.
mas é amá-lo, é cuidar dessa criança. Esse é o lado, não digo negativo, mas o lado trabalhoso, né, de sermos mãe. E o lado positivo? É gratificante para a mãe ver o filho que ela criou, que ela cuidou, e vê-lo crescido e encaminhado aos pés do Senhor Jesus e encaminhado na vida. A função de mãe, a função que Deus nos deu, é muito importante. E tem um texto na Bíblia que está em Provérbios 22:6, que diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Aqui é uma função importante, é a primeira função, é a mais importante. Você deve levar os seus filhos para o caminho do Senhor, né? Para o caminho do céu, para o caminho da palavra de Deus o quanto antes. Porque a palavra de Deus tem uma promessa. Aquela mãe que levar o filho para o caminho de Deus, esse filho nunca mais sairá desse caminho. Ele pode até afastar, mas um dia ele volta, porque a palavra de Deus foi plantada no seu coração. Queridas mães, é nosso dever, né? E esse caminho é através do Senhor Jesus, porque só Ele pode satisfazer os nossos filhos, pode perdoá-los e pode salvá-los. Malaquias 3:18 diz o seguinte: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Aqui está dizendo de quando nós tivermos os filhos adultos. Aquela mãe que levou, que criou no caminho do Senhor, ela vai ver a diferença que vai dar no seu filho. E aquele filho que não foi criado no caminho do Senhor, né, ele será bem diferente, mais inseguro, né? Ele não terá sabedoria do céu. É uma mudança muito grande, né, que a presença do Senhor fará na vida dos nossos filhos. Nós temos aqui um lindo exemplo de mãe, né? Eu amo essa história, né? A mãe modelo, a mãe que é o maior exemplo de amor materno na Bíblia. Sabe qual é o nome dela? Rispa. Essa mulher, ela passou 6 meses orando numa pedra, num penhasco, e cuidando, né, do corpo do seu filho, para que as aves do céu, né, as aves de rapina, não viessem e comessem ali o seu corpo. E ela ficou ali pedindo a Deus, né, um enterro digno, e Deus ouviu a sua oração. É um exemplo de mãe, de perseverança, né, de mulher de Deus, né? Nós enfrentamos situações muitas vezes muito menores do que essa que Rispa passou, de ter o seu filho morto e jogado ao léu sem ser enterrado, sem ser colocado numa sepultura. Mas ela ficou ali clamando, orando por 6 meses, até que o rei veio e providenciou tudo para ela. Na Bíblia nós vemos exemplos maravilhosos, né, de mulher, porque Deus usa realmente a mulher como mãe, né? É projeto de Deus, né, sermos mães. As bênçãos da mãe vitoriosa para sempre será lembrada. Você não lembra da sua mãe? De tudo que ela fazia? Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha uns 5 anos de idade, minha mãe me dava a mão e descia comigo para a igreja. Eu acho que eu tinha 4, 5 anos e eu sentava do lado dela, ali no culto, e ela cantava aqueles hinos e eu passei a amar aqueles hinos da igreja. Eu passei a cantar como minha mãe cantava, né? E isso marcou a minha vida. As bênçãos da mãe vitoriosa, ela não será abandonada na velhice. Sabe por quê? Porque aquela mãe que semeou na vida de um filho, ela vai colher o que ela semeou. Ela será amada. Deus a honrará como honrou a vida de Rispa. Queridas mães, né, nesse dia especial, o que eu desejo para você é que Deus te abençoe e que você nunca desanime nessa tua missão sublime, né, nessa missão especial, que você nunca desista, porque você está plantando uma semente
que precisa ser amada, regada com muito amor, com muita paciência. E eu quero dar uma receita aqui com muita oração. Oração de manhã, oração à tarde, oração à noite. Entregue seus filhos aos pés do Senhor Jesus, porque é o melhor lugar onde você poderia colocá-los. Que Deus abençoe, que você tenha um dia feliz e que você seja muito feliz como mãe. Parabéns, Deus abençoe você.